Boa noite, Sam. Meu nome é Dave e tenho 35 anos. Gostaria de compartilhar com vocês o sufoco que passei em 2023. Moro em uma vila ao lado de São José do Rio Preto e nunca pensei que pudesse ver o que vi frente a frente naquela noite. Achei que essas coisas só existissem apenas em filmes, nos mitos e lendas, mas monstros são reais. Eles existem. Em dezembro de 2022, eu estava com alguns amigos e conhecidos no barzinho do meu pai à noite. Logo, foi chegando mais pessoas e o lugar ficou bem cheio. Observando as mulheres, eu procurava e torcia para conseguir a atenção de alguma, para que pudesse passar a noite toda junto e acompanhado. Depois de até dar umas risadas e brindar com algumas, reparei que havia uma mulher muito bonita de belas coxas, que estava dançando sozinha durante um bom tempo. Estava com vestido longo e uma lata de cerveja na mão. Então, eu que não sou de dançar muito e nem levo jeito pra coisa, cheguei ao lado dela e comecei a dar alguns passinhos. E logo perguntei se podia pagar uma cerveja para ela, e a mulher aceitou. Após alguns minutos eu perguntei o seu nome. Ela então me disse que se chamava Eliane. Eu me apresentei e ficamos conversando. Depois que conversamos e bebemos por um tempo, ela aceitou ir para a minha casa. Assim ficamos mais à vontade e passamos nossa primeira noite juntos. Depois daquela noite a gente sempre se via e de vez em quando bebíamos juntos. No dia 22 de março de 2023, eu estava em casa e tinha começado a beber umas latinhas de cerveja, já que era o meu aniversário. Por volta das 18 horas, Eliane chegou e começamos a beber juntos. Então disse a ela: "O que você acha de passarmos a noite na floresta?" Ela achou legal e acabamos de beber a cerveja que já estava aberta, enquanto fui arrumar a minha mochila. Eu sempre ando com meu facão toda vez que vou andar na floresta. Mas nesse dia, justamente nesse dia, eu estava tão tranquilo e contente que nem me preocupei. Levei apenas meu canivete no bolso da calça. Eu ainda não tinha comprado o meu celular. E a Eliane também não tinha. Ainda por cima não tínhamos farol para nos guiar na escuridão. A minha ideia era fazer tochas com o querosene que levamos. E assim fomos. Passamos no barzinho, pegamos alguns latões de cerveja, 2 litros de energético, gelo e colocamos tudo na caixa pequena de isopor, que comportava umas 8 latas. E assim, caminhamos junto por cerca de 1 quilômetro no pasto, até chegarmos próximo da corrente de água que tinha ao lado da floresta. Estava tudo ficando escuro, e dentro da floresta mais ainda, pois a vegetação bloqueia qualquer iluminação vinda do alto e dos lados que são abertos. Eu então quebrei um galho de uma das árvores, com pouco mais de 1 metro, que era mais fino que o fundo de um copo americano, e envolvi a ponta dele com alguns trapos que levei, justamente para isso. Assim molhei a ponta dele com querosene e acendi com meu isqueiro. Depois que andamos por mais uns 100 metros, paramos em uma área mais aberta e limpa próxima das árvores e começamos a montar nosso simples acampamento, sem mesmo uma barraca. A lua clareava um pouco e enquanto Eliane bebia, eu fui forrando o chão com nosso velho lençol. Durante o tempo todo em que ficamos ali, bebemos mais da metade da cerveja, conversamos e, claro, namoramos um pouco. Em todo momento falávamos baixinho, pois na minha cabeça não chamaríamos tanta atenção de qualquer coisa no mato, seja lá o que fosse. Acredito que naturalmente eu estava cismado porque não estávamos dentro de casa. Era a floresta e estava de noite. E claro, eu estava com os olhos abertos o tempo todo. E para todo lado mantinha os ouvidos atentos. Nessa época choveu muito nos primeiros meses do ano, e como eu tive dificuldade de achar madeira seca,
acabei me frustrando por não conseguir fazer uma fogueira. Por isso, nem o frango em pedaços que levei para fazermos no fogo, eu consegui. Quando vim morar na vila eu tinha quase 7 anos, e quase sempre meu pai me levava para caçar junto com ele. Foi onde eu comecei a ter contato com aquela região. Por mais que eu tenha crescido aqui e conheça cada trilha até onde já andei, naquele momento eu percebi que mesmo para fazer um simples acampamento inicial, é preciso estar com os mínimos preparos para ter mais conforto. Foi quando nos vimos cansados de estar ali. Sem ter noção do tempo que estávamos por lá, decidimos ir embora. Como ela morava sozinha e mais perto da onde estávamos, ficaríamos mais à vontade na sua casa. Então arrumei tudo de volta, coloquei o lençol na mochila e nos preparamos para voltar. Nas tentativas de fazer a fogueira, eu calculei que daria para fazer apenas mais 3 tochas para andarmos em um percurso de pelo menos 1 quilômetro. Cada tocha ficava acesa por cerca de 8 ou 9 minutos. Por isso, até onde eu conseguia enxergar alguma coisa, eu nem acendia para poupar o querosene. Assim, peguei um atalho para sairmos o mais rápido dali, indo na direção da rua em que ela morava, pois o caminho ficava mais curto. Eu estava sem camisa, com sapato social preto e mantinha atenção ao redor da floresta e no isqueiro que eu levava no bolso da minha calça jeans, pois se ele caísse, eu poderia não achar, assim complicando a situação que já tinha começado a ficar ruim. Com minha mochila nas costas, eu acendi a tocha, guardei o isqueiro no bolso e segurei na mão da Eliane. Assim andamos mais alguns minutos pela escuridão à luz do fogo. Quando a chama apagou, a gente continuou andando, até que vimos a vila a mais ou menos uns 300 metros. Então paramos um pouco para respirar melhor, já ao lado da corrente de água. Eu disse a ela: "Nossa, nunca mais você vai querer sair comigo." Ela começou a sorrir e me disse: "Não, está tudo bem." Então conseguimos rir um pouco. Nesse momento eu preparei a tocha novamente, segurei mais uma vez na mão dela e fomos atravessando a corrente de água que cobria apenas até a altura dos nossos tornozelos. Ao começarmos a subir o barranco, o barro foi atolando nossos pés e ela começou a reclamar. Eu falava: "Calma, por favor, tenta dar mais rápido, o fogo vai apagar." Mas percebi que não dava para andar daquele jeito, segurando a tocha e a mão dela. Então falei para ela ficar ali, que iria subir, colocar a mochila do outro lado e então voltar, pois com as mãos livres eu teria mais forças para subir ajudando ela. E assim eu fiz. Pelo barranco existe um trio por onde o gado desce para beber água. Mas nessas épocas de chuva, a vegetação acabou tombando por cima do trio, fazendo os galhos cobrir a pouca iluminação que a lua fazia. Então eu espetei a tocha ainda acesa no barro ao lado dela e comecei a mudar os passos com muita dificuldade. Conforme fui subindo, comecei a me desequilibrar e, para não cair naquele lamaçal, sujei até as mãos tentando me apoiar melhor. Pisando naquela sujeira toda, eu senti a pressão da lama chegar na minha canela. Então, quando mudei o passo mais uma vez, o barro arrancou meu sapato, um por um, me deixando só de meia. Ela estava em silêncio, e ao chegar do lado de cima onde a terra estava firme, eu coloquei a mochila no chão, respirei fundo e perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim. Então fui descendo de volta, acabando com minhas meias. Quando cheguei ao lado dela, o fogo estava apagando, e não dava mais para acender outra tocha. Então subimos pelo trio, que estava daquele jeito, e chegamos do outro lado. Depois que descansamos mais um pouco, continuamos andando e bebendo. Quero deixar bem claro que, graças a Deus, eu nunca usei nem conheço qualquer tipo de droga. Eliane também não. Tudo que precisa é minha cerveja e meu cigarro tradicional, ou aqueles de fumo. Após alguns minutos, já estávamos a uns 100 metros da vila.
Então paramos mais um pouco e ficamos olhando para a luz dos postes, que já estavam clareando bem o caminho. Nesse momento, ela falava alguma coisa, mas não me lembro o que era. Só sei que cortei o assunto dela e falei para ela ficar quieta. Então o som que ouvi ficou mais nítido e pude ouvir olhando na direção das luzes. Um fungado muito estranho. Eliane ficou o tempo todo em silêncio e de repente senti uma coisa ruim que me arrepiou até os braços quando vi aquele bicho. Eu segurei no braço dela e disse assim: "Vamos dar a volta, está tudo bem?" Mas me senti encurralado, pois como voltaríamos? Estava escuro, e mesmo eu conhecendo outros atalhos, estava muito complicado. Vi bem e percebi que aquilo era grande e semelhante a uma pessoa. Tinha braços e pernas bem compridas, mas corria sempre meio agachado e muito rápido cercando a gente. Nem tinha para onde corrermos, não havia condição alguma. Então falei para ela e também para me manter mais calmo: "Está tudo bem. Com ele lá em cima, vamos dar a volta e sair pela outra rua." Mas não sei por que motivo ela respondeu: "Eu não vou sair daqui." Fiquei calmo, mas por dentro eu estava apavorado. Então disse para ela: "Você tá vendo aquilo? Aquilo é um monstro." Mas acho que para ignorar aquela coisa e talvez se tranquilizar, ela disse: "Você vê o que você quiser ver." Enquanto ficamos ali parados, ele corria na nossa frente e parava olhando por trás de uma árvore, tipo farejando e roncando bem alto. Depois atravessava para o outro lado bem rápido, tombando o mato, e fazia a mesma coisa com a cabeça erguida e olhando para a nossa direção. Enquanto eu falava para ela que teríamos que dar a volta, não tirava meus olhos dos movimentos que aquilo fazia. Eu até ia sim dar a volta pelo outro lado, mas ficamos parados e observando aquela coisa. Foi quando eu disse: "Então vamos passar por aqui mesmo." E clamei em voz alta: "O sangue de Jesus tem poder." Sentindo o arrepio ainda mais forte. Vimos ele correr pela nossa esquerda, numa velocidade que nenhum homem é capaz de correr, até que sumiu no meio do mato. Com minha madeira ainda na mão, fui andando devagar segurando a mão dela, cantando baixo uma música que me lembrei da igreja e olhando mais para a direção da onde aquilo havia corrido. E assim passamos bem no meio, bem onde aquela criatura estava. Fomos chegando rápido perto da cerca que já estava bem iluminada. Então eu atravessei e ergui a cerca para ela passar. Quando chegamos na casa dela, nunca vou esquecer do alívio que senti. Trancamos o portão, a porta, e eu ainda arrastei o fogão para encostar na frente da porta. Tomamos um banho e ela trouxe um daqueles pratos que tem 4 divisões. Nele havia frango frito, peixe frito, arroz e salada de verdura. Enfim, consegui relaxar, mas só dormi melhor na noite do dia seguinte. A Eliane é 10 anos mais velha que eu, e hoje somos namorados. Bem, pelo menos éramos quando escrevi esse relato para o seu canal. Depois daquela noite, toda vez que vamos dar alguma volta na floresta, a gente prefere ir durante o dia, e ficamos bem perto da vila. Não me envergonho em dizer que em algumas vezes só nos lembramos de Deus quando estamos mais enrascados. Obrigado pela oportunidade, Sam. Boa noite.
Saudações, Sam, e boa noite para os inscritos. Muito prazer. O meu nome é Acácio. Tenho 36 anos e moro na Paraíba. O que tenho para contar é uma história muito antiga, dos tempos da minha avó. Só para se terem uma noção, a minha mãe nem era casada na época. É um caos que ela jamais esqueceu, e que até hoje, quando chega a época de São João, ela conta essa história para toda a família. A minha mãe conta que isso foi em meados de 1976. Ela, com sua família, morava num pequeno interior próximo de Cajazeiras. Desde sempre até os dias atuais, a nossa família mora nesse interior. A vida lá era bem calma, diferente da movimentação daqui da cidade. Costumes perdidos com o tempo, lá até os dias atuais, tem muito da cultura popular. E dentre tantas datas celebradas, a de São João é a mais forte, que, claro, juntando aos outros santos da Igreja Católica, São Pedro e Santo Antônio, as festas se prorrogam até o final de julho, tendo seu começo antes mesmo do mês de junho. A minha família também sempre gostou da época. A minha avó era responsável de fazer uns forró ali no interior, que junto com meu avô criaram esse costume. Um costume que hoje é organizado pela minha mãe e outros familiares. Inclusive esse ano já teve esse forró de São João. A sanfona chorou alto até o amanhecer. Minha avó era muito religiosa, Sam, e essa história começa com ela. Em junho de 1976, não diferente de outros anos, minha avó estava acompanhando a novena de São Pedro. E como de costume, ela daria o forró apenas no dia do santo. Antes, o meu avô e seus filhos pegaram bastante lenha na mata, para poder fazer as fogueiras. Minha avó costurava vestidos de chita para as filhas. Só um detalhe, Sam. Eram 13 filhos, 8 mulheres e 5 homens. E todos ajudavam nos afazeres desse forró. Claro que histórias sobrenaturais não faltavam naquele interior. Uma vez disseram que tinha um homem correndo atrás do povo na estrada. Esse homem era só escuridão. Não dava para ver mãos, braços ou rosto. Apenas a silhueta de uma pessoa, que corria atrás de você e sumia diante dos seus olhos. Minha mãe mesmo já correu desse sujeito. Outro era o Visão da Meia-Noite. Por algumas vezes você ouvia um assobiar longe, já muito tarde da noite. A minha mãe diz que não era bom nunca você responder um chamado quando estivesse sozinho, pois esse Visão chamava com assobio, e se você respondesse, ele viria até você. Mas nada se compara com o lobisomem que aparecia nesse pequeno interior. Uns diziam que ele só aparecia na quaresma, outros que era em noite de lua cheia. Mas contava a minha família que não havia data para ele aparecer, tendo aparições durante o ano inteiro. Uma vez o meu tio voltava de uma roça que ele tinha com um amigo, próximo de uma vazante distante de qualquer lugar. Ele disse que ainda era bem cedo, mas que saiu tarde da casa do compadre e que já havia escurecido. Uma noite de lua em plena sexta-feira. Vinha andando com sua bicicleta e os materiais da roça, mas que em dado momento do caminho, viu uma coisa escura vindo no rumo dele. Uma coisa que via no tropelo tão grande que meu tio achou que fosse um boi. Ele saiu da estrada na esperança daquilo passar direto. Mas quando o bicho foi chegando perto dele, foi que meu tio viu. Era uma coisa do tamanho de um jumento novo. Tava grunhindo e vindo na direção dele. Por sorte, meu tio pegou sua foice que carregava na bicicleta. Assombrado, correu para cima do bicho, dando golpes para todos os lados. A coisa acuada se distanciou, mas que só tomou uma certa distância, já que ainda ficou observando ele da mata. Meu tio rapidamente foi para casa muito assustado, ainda com o bicho em sua cola.
Meu avô uma vez viu um bicho desse em pé no terreiro de casa. A coisa tentava pular o cercado da casa, para talvez tentar invadir, mas que não conseguia porque suas pernas eram tortas. Segundo ele, que nenhum S, mas que de dentro da casa ele o esperava com sua espingarda. Meu avô diz que ele até subiu no cercado, mas que não teve jeito para passar para o outro lado, indo embora logo em seguida. Fora esses, houve alguns desencontros de amigos, que se aqui estar todos ficará um relato muito longo, mas são causos tão estranhos como os que ouço no seu canal. Por fim, houve essas duas experiências da minha mãe com o lobisomem. Assim como citei antes, a minha avó estava acompanhando a novena de São Pedro, assim como fazia em todos os anos, mas que em uma dessas noites, enquanto ainda retornava da igreja, elas se depararam com um bicho na estrada. Não o viram nitidamente, mas ouviram seu bufado e cansaço. Como estavam num grupo de mais de 20 pessoas, a coisa não quis atacá-los. Apenas os cães que foram para cima do bicho, que ficou de longe grunhindo e brigando com eles, ficando naquela marmota até chegarem em casa. Mas que mesmo estando dentro de casa, o lobisomem ficou rodeando e ainda fugindo dos cães lá fora. Elas achavam que essa seria apenas mais uma aparição do lobisomem, mas que houve uma segunda vez que o bicho deu as caras. E foi em plena noite de São Pedro, no dia do forró da minha avó. Esse caso tem duas versões, a da minha tia e da minha mãe, mas contarei a versão contada pela minha mãe, que foi a mais assustadora na minha opinião. Naquele dia de São Pedro, eles foram para a última novena do santo. Ao retornar, começaram a preparar o forró da minha avó, que começou cedo da noite, e foi até umas horas, com muita comida caseira preparado pela minha avó e os vizinhos. Todo mundo levou um prato para lá. As fogueiras já queimavam desde cedo. Um clima bom que só a gente do sertão sabe como é. Ali a festança foi seguindo até quase o amanhecer. Depois que os sanfoneiros foram embora, ficou apenas pessoas da família. E nessa hora eles decidiram entrar para dormir. Mas antes tinham que organizar as coisas que haviam colocado para fora. Minha mãe, suas irmãs e minha avó ficaram à frente desse serviço e já estavam terminando de pôr as coisas para dentro. Foi quando minha mãe viu uma criatura sobre as pernas de trás diante dela, em pé que nem uma pessoa. Ela deu um grito e todos da casa foram ver o que era. E a família da minha mãe viu aquele ser bizarro diante deles. Era uma coisa que dava duas da minha mãe. Muito magro, peludo, com as pernas tortas viradas para trás. Era o retrato direitinho do que chamam de lobisomem. O bicho deu de costas e saiu correndo muito rápido para a mata, até sumir na estrada que cortava o lugar. Ao ir embora, a minha mãe falou a todos que viu aquilo se aproximar dela muito rápido, da mesma direção para onde ele foi. Ela gritou e todos chegaram a tempo, pois o bicho estava pronto para atacá-la, e que se não fosse pelo pessoal que apareceu lá fora, aquilo a atacaria com toda certeza. A minha mãe diz que foi depois dessa má experiência que o seu pai decidiu cercar a casa com um cercado de 2 metros, colocando uma única porteira para entrar e para sair. Algumas das experiências com o bicho que citei anteriormente ocorreu anos depois desse dia. Muitas outras pessoas tiveram experiências com essa criatura. Até falavam de um sujeito que virava bicho naquela região. Era um conhecido da minha família, mas que nunca ficou provado que ele era quem virava o lobisomem. Esse sujeito já é falecido, e por incrível que pareça, as aparições acabaram depois do seu falecimento, mas ninguém comentou sobre, pois foi estranho demais. Hoje comemoramos o São João no interior. Ainda é de costume da família realizar esses forró naquela região, e nunca mais vimos o tal lobisomem. Mas isso não quer dizer que tenha um por aí.
só na espreita para pegar um desavisado.